Então, a experiência com a substância lícita, né? Vamos pular, lícita, né? Tem a lícita e tem a ilícita. Ou seja, lícito é liberado por lei o consumo. Cigarro, bebidas, né? Bebida alcoólica, alguns medicamentos. Lícito. Ilícito são substâncias como maconha, cocaína, por aí vai, entendeu? Só para explicar. Eu não vou ficar falando muito esses nomes dessas substâncias aí, porque não tem necessidade, né? Então, quando eu falar lícito, é o que eu acabei de explicar para vocês. É algo que é liberado pelo governo. Ilícito é algo que, por enquanto, sabe-se lá por quê, né? Ainda não é liberado. Tá? Mas com o tempo, isso aí fatalmente vai ser liberado, como já é liberado em outros países. Então, isso é questão de tempo. Se bobear, é mais algo de interesse de poderes do que basicamente a preocupação com a saúde das pessoas. Sei lá, isso é papo para outros momentos também. Mas enfim, lícito e ilícito. Então, aos 15 anos, né? Vamos pôr aqui. Aos 15 anos, começou essa experiência com o lícito. Começou essa experiência com o lícito. E não foi ruim. Como todos já falavam e eu percebia, tem uma certa função. Tem uma certa função. Dá uma aliviada, né? Te tira um pouco da realidade. E a realidade, do começo do vídeo até agora, eu estava falando com vocês da parte psicológica, emocional, espiritual, o pensar, o sentir e o agir. Isso tudo está dentro da realidade que cada ser humano encara dentro aqui, quando nasce, né, dentro desse projeto da humanidade. Você encara situações que são cruéis. São cruéis. É uma realidade que, assim, não tem a ver sobre bem-estar e qualidade, não. Nós somos empurrados para, em certos movimentos de pressão mesmo, assim, de obrigação de fazer uma série de coisas que são sistemas já implementados, né, que não te dá nem tempo de respirar. Não dá tempo de respirar. Então, assim, quando a gente tem contato com uma substância que te dá uma certa euforia, que te dá uma certa leveza, que te dá uma certa... te possibilita sair da realidade, é a sensação de alívio que vem, né? É a sensação de alívio. Mas, assim, isso pode se tornar uma grande armadilha. Aos 15 anos, a experiência com o lícito. Ali para os 16, dos 16 em diante, começou, além do lícito, o ilícito. A partir dos 16, né? O ilícito também. E tudo ok. Parecia que eu tinha encontrado uma solução. Parecia que eu tinha encontrado uma solução para todo aquele sentimento que eu tinha de criança, né, de infância. A rebeldia que começou a se apresentar ali a partir dos 12 anos, que eu comecei a não baixar mais a cabeça para as pessoas que abusavam de mim e sabe, queriam fazer maldades, e eu comecei a levantar e peitar e, né, encontrar uma forma de também devolver para eles o que eles tentavam fazer comigo. Então, ali no começo da adolescência, né, adolescência, eu tive que desenvolver a minha forma, e a minha forma foi copiando os modelos que já existem aqui, de pessoas que meio que conseguem, né, os chamados espertos, né, esses modelos de pessoas espertas eu fui copiando e batendo de frente, para basicamente conseguir sobreviver, para ter uma sobrevivência, né? Não era bem uma vida, era uma sobrevivência. Então, olha aqui, ó. Sobreviver, vamos pôr aqui, ó. Sobreviver. A gente vai perceber que a vida em si, ela não precisa ser de sobrevivência, mas é comum nós desenvolvermos habilidades, desenvolvermos maneiras, atitudes de sobrevivência para poder dar um jeito de escapar de toda essa situação que o mundo impõe para nós, né? Então, assim, aos 16, a presença do ilícito, né? A presença do ilícito foi ajudando a sair um pouco da realidade. E saindo dessa realidade, eu comecei a me sentir um pouco mais leve. Um pouco mais leve. Só que o que acontece, né? Quando chegou nos 18, quando chegou aqui nos 18 anos, quando chegou nos 18 anos, 18 não foi com 18.
quando chegou nos 20. Quando chegou nos 20 anos, eu entrei em parafuso. Aos 20 anos de idade eu entrei em parafuso. Por quê? Eu não aguentava mais fugir da realidade. É isso. Eu não aguentava mais fugir da realidade. Eu não aguentava mais fingir que estava tudo bem. Eu não aguentava mais. E a presença de substâncias lícitas e ilícitas estavam confundindo tudo. Estava tudo assim misturado. Eu já não sabia mais o que era real, o que era ilusório, o que fazia sentido, o que não fazia sentido. A minha cabeça ela estava totalmente bagunçada. Totalmente. E ali eu percebi que eu teria que buscar ajuda. E eu fui buscar ajuda, eu entrei num processo de desintoxicação, eu entrei num processo de recuperação, né? E esse processo de recuperação não foi fácil, porque a retirada, né, de todas essas substâncias gerou uma crise existencial muito grande, né? Um estado assim de amnésia bem forte, né? Bagunçou geral, meu psicológico, meu emocional, meu espiritual. Deu muito trabalho, foram quase 4 meses para eu conseguir voltar a si, assim, né? De começar a perceber o que é real e o que não é real. Assim, levou um tempo para alcançar isso, né? Dentro desse processo de desintoxicação e conscientização que eu tive que passar. Não foi nada fácil. E ali dos 20 anos em diante, a minha vida ela começou a tomar um sentido diferente. Eu comecei tanto que aqui eu senti assim, a necessidade de encontrar ou de me reconectar com o meu poder superior. O meu poder superior ali, nessa época, aos 20 anos de idade, ele se apresentou de uma maneira muito forte, real. Né? Eu chamo de consciência, né? A minha consciência ela se conectou assim, de uma forma fenomenal a partir dos 20 anos. Depois que eu passei do processo de tratamento e tal, eu meio que senti essa presença dessa consciência, né? Desse meu eu superior, dessa minha essência conectada ali, né? E eu comecei a escutar bastante esse poder superior e com isso eu fui buscando coisas que me faziam bem, né? Eu fui buscando entendimentos sobre o espírito, sobre a mente, sobre o corpo, isso aos 20 anos de idade depois de eu passar do tratamento. E deu super certo. Foram quase 5 anos que eu não me permiti cair na armadilha do lícito e do ilícito, né? Foram quase 5 anos que eu fiquei ali me cuidando, me tratando e respeitando o meu corpo, a minha mente e o meu espírito, né? E buscando conteúdos, buscando assuntos que me ajudam a entender a realidade, mas não atacar ela, mas desenvolver a minha forma de estar dentro dessa realidade, mas que eu consiga ser altruísta, que eu consiga desenvolver o meu jeito de viver aqui dentro e não copiar de outras pessoas. Porque nessa de copiar outras pessoas, eu acabo esquecendo que cada um é cada um e a história de cada um ela é diferente e tem que ser assim. Então não adianta eu querer copiar. Eu tenho que começar a desenvolver a capacidade de criar, de ser altruísta e criar a minha própria jornada, a minha própria vida. Esse é o objetivo do jogo. Né? É você ser singular, único. Você é único, você é especial. Então desenvolver isso. É que nós não somos ensinados a isso, né? Mas o poder superior, ele tem esse propósito para nós, para que a gente seja criativo, sejamos artistas da existência. Essa é a ideia. Pelo menos para mim hoje isso faz sentido, entende? Então assim, foram quase 5 anos, onde eu consegui me manter conectado com essa busca de algo melhor, de um autoconhecimento, de um aprimoramento, de um desenvolvimento, de uma conexão com a minha espiritualidade, né? Aos 20 anos, como eu estava falando para vocês, aos 20 anos foi o start, né? Depois de ter passado ali por quase 4 meses de crise, por conta da abstinência, da desintoxicação e tudo mais, mas logo que passou isso, foram quase 5 anos aí de busca, né? Era quase que um chamado, assim. É como se a minha consciência ela estivesse falando mais alto comigo,
naqueles momentos, né? Então, a partir dos 20 anos ali, até quase meus 24, 25 anos ali, né? Eu tive 24, 25 anos, eu tive esse privilégio, né, de sentir esse chamado, essa incógnita, né, essa interrogação muito grande se fez presente na minha vida, mas de uma maneira diferente, porque ela começou a me sugerir buscar, né, buscar compreensão, buscar ajuda, buscar aí um entendimento de mim mesmo, de quem eu sou verdadeiramente, né, enfim, começar a entender essas questões de ego, de mente, de corpo, né, a parte psicológica, emocional, espiritual, tudo isso eu fui buscando nesse período e eu consegui me manter longe dessas porcarias, né, dessas substâncias, por quase 5 anos. Porém, ali entre os 24 e 25 anos, eu tive a minha primeira queda. Né? Eu tive a minha primeira queda. Como que foi essa queda, assim? Eu tô desde o começo dos vídeos aí, desde o começo do vídeo, né? Falando muito sobre o que o mundo, a sociedade, todo esse sistema ele impõe para nós, né? O sistema ele impõe coisas materiais, ele precisa de que a gente seja funcional a nível, a ponto material, para que toda essa estrutura se mantenha, e ela não só se mantenha, mas que ela cresça também. Então, é uma necessidade, né, desse sistema. E aqui a minha queda ela veio porque eu comecei aos poucos me distrair desse chamado que eu tive lá aos 20 anos. Eu me distraí desse chamado e como isso aconteceu? Eu tive que dar conta, né, dos meus relacionamentos, familiar, amoroso, tive que dar conta do meu trabalho, dos meus compromissos e responsabilidades, enfim, eu tive que fazer o que todo mundo tem que fazer aqui na Terra, que é cuidar das suas coisas, cuidar do que é sua parte, cuidar, né? O seu avatar, ele nasce dentro de uma família, e dentro dessa família você tem aí seus deveres e os seus direitos. Então você tem que aprender a viver aqui e fazer o que tem que ser feito dentro desse jogo, dentro desse projeto, né? Não tem problema quanto a isso, isso é uma necessidade, faz parte da experiência, faz parte do jogo. Ok, não estamos falando de não fazer tudo isso. Vamos passar por tudo isso, mas o interessante seria que lá no começo nós fôssemos orientados sobre o que é esse jogo, sobre como ele funciona, e deixar muito claro de que é um jogo, de que é um projeto, de que é uma experiência. Agora, quando você oculta isso dos seres, quando você oculta isso de quem está ali dentro do jogo, é perigoso, porque a pessoa vai se identificando com isso e ela vai se perdendo, vai se perdendo, vai se perdendo, e daqui a pouco ela está tão longe da essência dela, tão longe da espiritualidade dela, que ela já não sabe mais nem o que ela é, nem quem ela é, entende? Ela se perde. Foi o que aconteceu comigo. Então, eu tive essa queda porque eu comecei a me identificar de novo com os pensamentos, com os sentimentos, com as atitudes, com tudo que acontece aqui dentro. E as coisas acontecem aqui dentro do planeta, aqui dentro desse jogo, de uma forma assim, absurda. Absurda. É o apego, né? Vamos pôr lá, pra gente lembrar aqui, ó. A gente tem ali, ó, o apego, a culpa e o medo. Se a gente for olhar bem para tudo que acontece à nossa volta, tudo está construído em cima disso, ó, apego, culpa e medo. Nós somos jogados para cima disso aqui. Ó. Nós somos jogados para cima da culpa, para cima do medo, para cima do apego. Né? A gente é empurrado para isso. Nós somos empurrados, o jogo faz isso, né, com a gente. Ok, faz parte da experiência, joia. Não estou aqui para dizer que tem que destruir isso, não é sobre isso. Mas seria interessante se a gente pudesse explicar as regras, explicar como funciona durante o processo, não só antes, mas durante o processo ter aquelas pausas ali para explicar, ajudar as pessoas a lembrar de que, peraí, você está vivendo uma experiência somente, isso não é você, entende? E o que acontece? Quando há essa identificação, nós vamos nos perdendo, a gente vai se perdendo pouco a pouco. Vai se distanciando da consciência, vai se distanciando da essência, e aí é que mora o perigo. Então foi o que aconteceu aqui entre os 24 e 25 anos, uma queda, né? Eu chamo de queda porque eu considero que nós estamos em ascensão, nós estamos em processo de crescimento, enquanto a gente está tendo condições de processar o que estamos fazendo, assim, a gente está fazendo de forma consciente, a gente está percebendo o que está fazendo, está fazendo escolhas
prestando atenção no que está escolhendo, e prestando atenção nas atitudes, né? Prestando atenção em como estão os pensamentos, em como estão os sentimentos, as atitudes. Né? Quando a gente está ali de forma consciente, presente para a nossa vida, ok, você está vivendo a experiência e não está ali se contaminando com ela. Agora, quando você entra no piloto automático e começa a se perder da sua essência, começa a se perder do que realmente você quer para a sua vida de verdade, aí é o perigo. Porque aí você volta para um processo de aprisionamento, um processo de escravidão, né? Um processo onde você é ludibriado, onde você fica aprisionado a conceitos que o sistema impõe para cima de você. De busca de prazer imediato, de alívio, é um alívio artificial através de comida, de jogos, de sexo, de drogas e por aí vai. Consumo, né? O consumo em exagero e assim vai indo. E se você for olhar bem o que é divulgado em grande maioria, são conteúdos para te distrair. Não é para te fazer enxergar a realidade. Não é para te fazer olhar para dentro de você. Não, é para ficar olhando para fora. Né? É o entretenimento. É pão e circo. Fica ali te ludibriando. Então, isso aconteceu comigo e eu tive uma queda. Eu comecei a ficar insatisfeito com uma série de coisas. E aí, quando eu vi, eu falei, não, vou tomar um negocinho ali, não vai dar nada. Pois deu. Eu perdi muita coisa. Né? Eu perdi bastante coisa. Foi uma queda feia. Agora aqui eu não vou detalhar, mas assim, foi um negócio feio. Né? E ok, chegou lá próximo aos meus... eu devo ter ficado ali um bom período, né? Um bom período eu fiquei perdido, né? Em torno de uns 6 ou 7 anos eu fiquei me perdendo novamente nessa questão de lícito e ilícito, né? E uma hora fica bem, outra hora não, e levanta e cai e vai, foi uma loucura danada, mas por volta ali dos meus 30 e poucos anos, né? Deixa eu fazer umas contas aqui, 45, 35, por volta dos 32, vamos pôr ali, ó, 30, 32 anos, né, eu tive ali a minha volta, né? Eu tive a minha volta, né? A minha volta à vida. Eu tive a minha volta à vida. Então eu tive o primeiro despertar foi aqui, né? O primeiro despertar foi aos 20 anos. E depois, a caneta está falhando, mas peço perdão aí. Mais o conteúdo que importa, né? A minha volta a esse despertar, né? Porque eu tive o primeiro despertar ali aos 20 anos. A primeira volta foi aqui entre os 30 e 32 anos, onde eu percebi o que eu estava fazendo, voltei a ter contato com a minha consciência, e aí nesse contato eu retomei a minha vida novamente, né, no sentido de me cuidar. E fiquei por mais quase 5 anos em sobriedade novamente, né? Bem, me cuidando. E o que eu fiz para ficar bem me cuidando? Eu voltei a buscar todos esses conhecimentos de autoconhecimento, aprimoramento, desenvolvimento pessoal, entender a psique humana, entender o emocional, entender a parte da espiritualidade. Foi tudo isso que eu fui me dedicando, viver consciente, viver presente para mim mesmo, para os meus princípios, para os meus valores. Foi isso que eu tive que fazer, né? E aí eu fiquei mais quase 5 anos bem, né? Bem, com a consciência presente. Porém, né, ali por volta dos 36, 4, 5, 6, por volta dos 36, 37 anos, né? Vamos pôr aqui, 36, 37 anos, o que aconteceu? Eu tive um processo de recaída muito forte, né? Eu tive uma outra queda. Por quê? Basicamente, eu me distanciei novamente de tudo isso que eu falei agora há pouco, que me deixa bem. Eu me afastei do autoconhecimento, eu me afastei do desenvolvimento pessoal, eu me afastei da espiritualidade, e eu fui caindo de novo na rotina, eu fui caindo de novo nos processos que o mundão ensina, que é dinheiro, conquistas, materiais, status, sexo, comida, contas, e assim a gente vai se perdendo. E filhos, né? Ao longo desse processo da minha vida, eu tive os meus 2 sonhos realizados, né? Que são as minhas filhas, e elas são sonhos realizados. Eu ainda sinto que eu tenho mais um filho para vir, né? Sei lá, vamos ver. Isso aí é o poder superior que vai ir me orientando, né? Conforme a necessidade. Mas assim, nessas quedas, a perda foi muito grande, demais. E doloroso, né, demais.
Porém, ainda assim, essas dores não foram suficientes para me ajudar a escapar das armadilhas do mundo material, das armadilhas do jogo do ego. O ego ele vai ganhando a gente aos poucos, não é de uma vez. Ele vai te ludibriando aos pouquinhos. E como que é esse processo, né, do ego ludibriar? Quem já assistiu o filme Matrix deve perceber que lá tem o personagem Neo, né? Aliás, tem o personagem Sr. Anderson, né? Sr. Anderson. Ele está preso ali a uma rotina, a um estilo de vida que incomoda ele, mas ele não vê maneiras de sair. Aí ele vai se afundando na depressão, ele vai se afundando na rebeldia, ele vai se perdendo, né? E aí, em um determinado momento, alguém fala para ele assim, Neo, ou seja, chama ele por um codinome. Chama ele por um codinome. E esse codinome dá uma estralada nele assim, e ele para e fala, pô, peraí, deixa eu ver o que esse pessoal está falando. Esse pessoal pode ser a nossa consciência, chamando a gente de volta para essa essência verdadeira de quem nós somos, verdadeiramente. E quando a gente tem esse despertar, né, essa volta, nós conseguimos nos desidentificar, a gente consegue se desprender um pouco desse vucu-vucu, desse movimento que tem aqui na Terra, nesse jogo de egos. A gente se desprende um pouco disso. E esse desprendimento, ele nos dá o que nós estávamos falando lá no comecinho, que é a possibilidade da criatividade, do altruísmo, da gente desenvolver a nossa maneira de criar a nossa vida, a nossa história, a nossa jornada. Cada um de nós, né, eu escutei uma pessoa maravilhosa falando isso, que cada um de nós tem uma história, e a história de cada um, ela é única e importantíssima demais para o todo, para essa rede maravilhosa que é essa rede cósmica que conecta todos nós. Todos nós somos conectados a isso, a uma grande consciência, a um grande todo, né? Então, assim, o despertar, ele é esse start que dá em nós, do tipo assim, eu não aguento mais. Esse não aguento mais pode ser a sua consciência tentando falar com você. Esse ponto de interrogação, essa angústia, né? Esse sentimento de assim, não tá certo isso, não tá legal, eu não tô aguentando mais. Isso aí pode ser o teu espírito, a tua essência te chamando para a realidade. Para a realidade. A realidade é que você está dentro de um jogo, você está dentro de uma experiência, você está dentro de um projeto, você não é isso aqui, você não é esse corpo, você não é essa mente, você não é isso. Você está aqui para ter experiências só. Ninguém te avisou antes, ninguém te explicou durante, e por isso nós nos afundamos. Eu me afundei. E aqui eu me afundei novamente. E eu só voltei a ter um despertar novamente em 2020. Em 2020, em fevereiro de 2020 é que eu tive um novo despertar. Só que o que acontece? Aqui, ó, eu fiquei ali até os meus 40, 50, 60, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Eu fiquei ali até os meus 38, 39 anos, né? 38, 39 anos. Gente, aqui eu não estou colocando números precisos, tá? Pode ser mais, pode ser menos. Eu estou fazendo um resumo rápido só para vocês perceberem como a nossa consciência ela não desiste de nos chamar, ela não desiste. Esse nosso eu verdadeiro ele não desiste. Você pode estar o mais afundado que for. Essa vozinha ela vai ficar ali te incomodando até você pegar no tranco e sair, né? Não importa o tempo que vai levar isso aí é relativo. Mas aqui, em 2020, eu tive esse despertar novamente. E como foi isso? Eu praticamente me tornei um morador de rua. Né? Eu fiquei por quase 7 meses em situação de rua. Sim. Por conta das substâncias lícitas e ilícitas. Me joguei. Não aguentava mais tudo isso. E interessante, porque ali, 7 meses de situação de rua, eu tive um sonho. E nesse sonho, o meu poder superior, ele se apresentou como as minhas filhas. E as minhas filhas chegaram nesse sonho e falaram, pai, você vai ficar aí? E eu estava em meio ali a plásticos, papelões, sujeira, magro, pele e osso. Uma situação deplorável. Praticamente já estava prestes a morrer de frio ou de fome. Situações assim miseráveis, espiritualmente, fisicamente, mentalmente. E esse sonho foi providencial, porque foi o contato com o todo, foi o contato com o poder superior. A imagem das minhas filhas, a voz delas ali, foi como se fosse uma conexão. Pá! Me deu aquele estalo. E aí, eu me lembro muito bem, naquela madrugada, era por volta de umas 5 horas da manhã, assim,
eu acordei assustado, porque o sonho foi muito real, né? Elas puxaram os papelões e os plásticos assim, e aí eu percebi que era um sonho só a hora que eu levantei, assim, porque parecia que elas estavam ali. E ali eu senti o meu poder superior, eu senti a minha consciência, eu senti a minha ligação me chamando de volta. E eu só disse pra mim assim, e pro meu eu vou tentar mais uma vez. Eu vou tentar mais uma vez. E agora já são 6 anos, 5 meses e alguns dias que eu estou em sobriedade novamente, né? Que eu voltei para a vida novamente, que eu estou vivendo de verdade, né? Aqui, ó, eu estou vivendo de verdade, né? Mas eu confesso a vocês que assim, não é fácil estar na Terra, não é fácil passar por todos esses processos, não é nada fácil. Mas eu preciso dizer também que assim, essa experiência ela é maravilhosa. Esse projeto, ele é maravilhoso. Eu não consigo sentir raiva olhando para tudo isso, sabe? Hoje não mais. Porque quando a gente começa a entender que nós não somos daqui, nós não estamos aqui. Eu não sei nem o porquê que eu estou falando isso publicamente, assim, mas talvez alguns seres, alguns companheiros, alguns irmãos, irmãs, precisam lembrar disso. Nós não somos daqui. Nós não estamos aqui. Todas as vezes que eu consegui me levantar porque eu lembrei disso. Eu lembrei que aqui é uma simulação. Eu lembrei que aqui é um jogo. Eu lembrei das regras. Eu lembrei das condições. Eu lembrei de toda a mudança que foi feita nesse projeto também, porque foram feitas mudanças por esses seres que administram, né, toda essa matrix. Eles mudaram porque eles têm os interesses próprios. E ok, tudo bem. Nós não estamos aqui, nós não estamos aqui para quebrar nada, nem para destruir nada. Nós viemos para atualizar. É uma atualização a proposta. É como se fosse um programa que está rodando numa empresa, um programa antigo e precisa de atualização. Vai ter pessoas que vão olhar para essa atualização e vai falar, eu não quero, nossa, isso aí vai dar mau trabalho para aprender de novo como é que faz isso aí. Sabe quando vai precisar fazer uma atualização no sistema de uma empresa? De um jogo? E aí você fala, mas antes era assim, agora vai ter que ser assado. Porra, né? Fica todo mundo bravo, incomodado. Pois é, mas a atualização é isso. Não é destruição, nada vai ser destruído. Nós estamos propondo um acordo de atualização. É uma atualização, é uma migração para um novo sistema. E não precisa destruir o velho. O filme Matrix mostra isso. É que no Matrix tem toda uma trama, né? De aquilo vai dar certo, não vai e tal, não sei o que, parará. Mas o último Matrix, se vocês perceberem, a mensagem ali talvez é de que nós aprendemos a duras penas de que é somente uma atualização que está sendo proposta. E essa atualização ela é inevitável. Então hoje eu vou para quase 7 anos, né? São 6 anos, 5 meses e alguns dias que eu me reconectei com esses conhecimentos, que eu me reconectei com esse desejo de busca pelo autoconhecimento, pelo aprimoramento, pelo desenvolvimento pessoal. Sim, me tornar um humano, né, um ser humano cada vez melhor, um cidadão produtivo, né, um cidadão que seja responsável, que arque com as suas responsabilidades no geral, em todas as áreas da vida, né, mas também que não fique só preso a essa condição humana, mas também faça uma conexão aí com o espírito, né, para que esse espírito também, junto com o ego humano aqui, ele possa ir trabalhando todas as necessidades de ambas as partes. Percebe? Isso é uma construção, isso é uma vida saudável, isso é uma vida saudável. Enfim, chegamos ao fim, né, dessa jornada. Eu basicamente assim, eu gosto muito de falar no improviso, né? Então geralmente tudo que eu venho falar com vocês aqui é de maneira improvisada. Eu não fico com o texto na mão, eu não fico com nenhuma referência na mão. Eu simplesmente sinto que eu devo falar de certas coisas e aí eu venho para frente da câmera e solto a voz. E aí durante essa conversa com vocês eu vou tendo os insights e aí vou fazendo os links, né? E vou desenhando para vocês para tentar ajudar vocês a encaixar as peças. Mas eu preciso dizer que assim, eu senti
partilhar isso com vocês, não para que vocês peguem a minha história, o que eu falei, e levem como verdade ou como mentira. A ideia não é essa. Eu só precisava soltar informações no ar, códigos no ar, para que cada um no seu tempo, vá absorvendo o que tiver que absorver e vá descartando o que tiver que descartar. Essa é a proposta também, ok? É simplesmente trazer informações, compartilhar informações. O que isso vai gerar, aí eu não tenho a pretensão de descobrir nada. Eu só estou seguindo a minha intuição, e a minha intuição, a minha consciência me pede para falar. Então eu estou aqui falando. Tá bom? Eu sou conselheiro em dependência química, sou terapeuta holístico, sou psicoterapeuta, tenho cursos também de capacitação em psicanálise, dou atendimentos online de forma individual, né, através de videochamada, realizo sessões terapêuticas para quem tiver interesse, faço palestras também, eu tenho uma palestra completa sobre a minha história de vida, caso você queira me chamar para ir na sua empresa, ou na escola, ou enfim, seja onde for, às vezes uma instituição, uma clínica, pode me chamar, tá bom? Tem meus contatos aí nos outros vídeos, vou ver se eu consigo deixar aqui também nesse, né? O meu contato. E assim, eu espero ter contribuído de alguma forma trazendo essas histórias para vocês. Né? Que a gente possa fazer sempre algo melhor por nós, para nós, pelo todo. Pela força eu sou. Certo? Gratidão, namastê, até uma próxima vez. Que a mensagem ajude quem tiver que ajudar. Tamo junto. Ao infinito e além, vamos que vamos pra cima sempre. Tamo junto. Forte abraço. Namastê.